1 Reis capítulo 18, versículos 41 a 46, nós vamos ler na versão NAA. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Nós vamos projetar também, né? 1 Reis capítulo 18, versículos 41 a 46 diz assim: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber. Elias, porém, subiu até o alto do Carmelo, ali se encurvou até o chão com o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Vá e diga a Acabe: Prepare o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu para o seu carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu a cintura e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Enquanto eu comecei a ler aqui e eu falei sobre chuva, talvez alguns devem ter pensado: esse cara ultimamente só está falando disso. É verdade, irmão. Então eu vou continuar falando só mais um pouquinho, né? Sobre chuva. E o texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos leva a um dos momentos mais dramáticos e decisivos da história de Israel. O céu estava fechado por quase 3 anos e meio. Nada de chuva, nada de colheita, nada de vida. A terra estava seca, os ribeiros haviam desaparecido e o povo estava desesperado. Não havia água. Elias, o profeta de Deus, havia confrontado em dias anteriores a Acabe, aos profetas de Baal e também aos profetas de Azera, lá no Monte Carmelo. Havia acontecido aquele duelo poderoso que você conhece da Bíblia e todo mundo conhece. O altar do Senhor foi restaurado, o fogo caiu, a idolatria foi envergonhada, os balins todos foram envergonhados. Só que agora encontra-se um desafio muito maior. Não bastava apenas o fogo cair, e já o havia sido feito, já havia acontecido, mas agora era preciso que a chuva voltasse. Afinal, já eram 3 anos e meio sem chuva. O texto nos mostra aqui 2 homens diante da mesma realidade. Acabe sobe, conforme o texto, para comer e para beber, como se nada tivesse acontecido. Porém, Elias, ele sobe o Carmelo, ele dobra os seus joelhos, ele coloca o seu rosto em terra e ele começa a orar para que os céus se abram. E aqui nós temos uma lição poderosa já no começo, enquanto eu ainda estou introduzindo essa palavra. Uns celebram, outros se consagram. Uns apenas se alimentam, outros se colocam na brecha, se colocam na posição. Assistem a coisa acontecer, outros carregam o peso da intercessão e da oração. E qual é o resultado disso? Elias declara com fé: já se ouve o ruído de abundante chuva. Repita comigo: já se ouve o ruído de abundante chuva. E antes de ver, você vê pela palavra que eu li que ele ouviu. Antes mesmo de ele sentir a água tocando a sua pele, ele já sabia que a atmosfera havia mudado e alguma coisa estava por acontecer. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Essa palavra não é apenas uma lembrança distante lá do 1 Reis,
dos séculos passados, mas ela é uma convocação atual. Deus dizendo para nós, Emaús, Deus dizendo para nós, goianienses, Deus dizendo para nós, nação brasileira, Deus dizendo para nós, terra, que o tempo de sequidão está acabando e que há um ruído de abundante chuva que já pode ser ouvido e o céu vai se abrir mais uma vez. Aleluia! E aqui está a ordem e o tema também dessa noite, caso a tela esteja aí liberada. Corre, porque a chuva está chegando. Diga para a pessoa do seu lado. Não, mas você falou assim, parece uma pipoca ruim que estourou assim, sabe? Uns de um lado, outros não estouraram. Fala firme para ele, diga assim, corre, porque a chuva está chegando. Aleluia. Irmãos, não é tempo de andar devagar. Não é tempo de viver acomodado. Não é tempo de paralisia espiritual. Não é tempo de ser crente de qualquer jeito. É tempo de correr. É tempo de alinhar-se ao mover de Deus. É tempo de crente ajustar a vida. É tempo de se reposicionar diante daquilo que está vindo dos céus. Hoje o Espírito Santo está nos chamando aqui para interpretar sinais e perceber o que Elias percebeu. E correr para nós não sermos impedidos quando a chuva chegar. Diga de novo para a pessoa do seu lado, corre que a chuva está chegando. Então eu quero falar nessa noite para vocês de 3 sinais nesta palavra. E o primeiro sinal que eu quero falar para você é o sinal da audição. Repita. Fica muito claro no texto que nós lemos aqui que o sinal mais evidente de que a chuva estava chegando e que foi percebido pelo profeta Elias foi através da audição. Se não, vejamos o versículo 41 que diz: Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Então aqui de alguma maneira a Bíblia, ela já deixa claro e ela enaltece a audição como que mais alto de todos os outros sentidos. E a audição, ela é um sentido extremamente importante tanto para o ser humano quanto para os animais. Para uma criança aprender a falar, antes ela precisa primeiro ser capaz de ouvir. Eu gosto muito porque a minha netinha 02, que é a Dadá, a Radassa, tudo que a gente fala, ela repete. É um papagaiozinho perfeito. Tudo ela repete. Falou muito mais rápido do que a própria Rebeca. Então, tipo assim, ela ouve o que a Rebeca fala e repete. Ela ouve o que a gente fala e repete também. Então, ela tem ela é dotada de uma percepção muito maior na audição do que na fala. Porque primeiro ela ouve, para então depois falar. Diga amém, se você está entendendo. Espiritualmente isso também é muito importante, e esse sentido também é muito importante, por quê? Porque lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz o quê? Que a fé vem pelo que eu vejo, é isso? A fé vem pelo que eu sinto, a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Então você vê que o fruto mais precioso, um dos pedacinhos do fruto mais poderoso da Bíblia, ela se desenvolve através do ouvir. A fé vem pelo ouvir. E esse seu sentido, que é a audição, ela é a maior porta de entrada para o mundo sobrenatural. Porque você ouve primeiro. E aquilo que você consegue ouvir da parte de Deus é que vai determinar os rumos da sua vida. Veja que a Bíblia, ela está pegando o sentido da audição aqui e enaltecendo ele em relação aos outros. E fica muito claro quando Elias mesmo diz, eu ouvi. O que eu sei a respeito da chuva, eu ouvi. O que eu sei, ou aliás, o que eu creio, o que eu estou crendo a respeito da chuva, eu ouvi. Ele ouviu primeiro. Então, se existe uma fé no meu coração a respeito do que o céu vai enviar, é porque eu ouvi. Quando em 2021, por uma ligação telefônica com o pastor Vinícius, eu disse a ele que um dia eu viria morar em Goiânia, e depois de 2 anos inteiros eu acabei vindo morar aqui, não foi porque eu vi, foi porque eu ouvi que o Senhor iria fazer algo em Goiânia. E eu disse, quando Ele começar a fazer, eu já quero estar lá. Olha para o irmão do lado e diga para ele, você precisa ouvir primeiro.
O problema dos crentes hoje em dia, sabe o que é? É que muitos deles querem ser Tomé. Eles querem primeiro ver. Não, se eu não ver, eu não entendo. E esse é um problema da geração atual. E nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, você vai perceber. Então não começou com o que eu ouvi, mas começou com o que eu vi, mas começou com o que eu ouvi. Não começou com o relato do moço a respeito da nuvem. Começou com o que Elias havia escutado. Eu ouvi ruído de abundante chuva. Então Elias não funcionava com ele as coisas no visual. Funcionava na audição. Eu ouvi o som. Perceba como isso aqui explica muita coisa. Explica, por exemplo, a razão do ânimo de Elias diante da informação que o moço agora estava trazendo para ele, de que ele havia observado e enxergado uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Para o moço isso não era nada. Agora, quando Elias ouve o relato que o moço traz dizendo, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora Elias fala com convicção, a chuva está chegando. Entendeu? E por que o relato de uma imagem visual agora mexe tanto com Elias? Quando a mensagem foi trazida pelo moço, você percebe que ele não está na mesma fé, ele não está na mesma sintonia que o homem de Deus, ele não está no mesmo ímpeto, ele não está na mesma alegria. E por que ele não está tão alegre com o que ele viu? Porque ele ainda não havia ouvido. E quem não ouviu, não consegue perceber quando você está entusiasmado, quando você está empolgado, quando você está cheio. Alguém olha para você e diz assim, nossa, não sei, como é que pode? Está tão animadinho. Eu não consigo ver a mesma coisa, porque não está ouvindo. Porque se estivesse ouvindo, estava vendo também. E quando o moço relata para Elias o que ele havia visto, a reação de Elias é completamente diferente. Por quê? Porque o relato do moço combina com o que Elias havia escutado. Combina totalmente. Então, se você não ouviu o que eu ouvi, você nunca vai entender o porquê é que eu estou animado com este sinal. Alguns dias atrás eu estava numa sala ali, me preparando para dar aula, e tinha alguns irmãos ali conversando no hall de entrada ali e tal, e eu fui lá para dentro, e dali a pouco eu vi um barulho, eu disse, opa, eu ouvi aquele barulho, e eu vim ali na frente, que o janelão ali estava aberto, sabe o que estava acontecendo? Chuva. E eu chorei. Alguns devem ter pensado, parece que nunca viu chuva na vida. Está caindo uma aguinha de nada ali, o cara está chorando. Mas é porque eu ouvi que o Senhor mandaria chuva. E quando você ouve, quando você enxerga, já testificou no coração, você já está em ebulição. Entendeu? Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, ensinar você uma coisa nessa noite. Não espere das pessoas o mesmo ânimo que você tem ao relatar o aparecimento de algum sinal. Porque pode ser que essa pessoa não viu nada ainda. E talvez aquilo que você vai contar para ela passa até como, todo mundo que vem aqui fala alguma coisa, todo mundo que vem aqui diz alguma coisa. Esse aí é só mais um que está dizendo mais alguma coisa. Por isso que às vezes a pessoa não entende a sua empolgação, não vai entender a sua alegria diante daquilo que você ouviu. Sabe por quê? Porque elas não ouviram o que você ouviu. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está ouvindo alguma coisa nesses dias? A situação do moço de Elias era como alguém que recebe uma carta escrita em códigos. Ele segura o papel, sabe que ali tem uma mensagem importante, mas como ele não conhece a chave, e ali ele só vai enxergar alguns códigos bem, com um monte de sinais desconexos, então ele não consegue entender. Tem uma mensagem ali, mas não faz sentido nenhum para ele, não desperta nada dentro dele. Por quê? Porque ele não consegue perceber, ele não sabe o que está ali. Esse era o moço de Elias. Viu, mas não interpretou. Recebeu, mas não entendeu. Passou diante dele, mas não acendeu nada no seu coração. Às vezes tem coisas que você vem ouvindo desde a infância. E talvez desde que você se converteu, enfim, você vem escutando.
Por isso que quando você vê um sinal, você fica empolgado. E alguém olha para você e diz: não estou entendendo. Para que tanta euforia? Mas é porque você sabe, eu vi o sinal, vem chuva abundante por aí. E Elias ouviu, conforme a Bíblia fala no texto que lemos, o ruído de uma abundante chuva. E por ele ter ouvido, agora ele tem duas atitudes. Uma atitude sobre Acabe e outra atitude sobre ele mesmo. A Acabe, ele diz para ele: suba, coma e beba. Em outras palavras, Acabe, vá comemorar. Vai dar uma banda. Vaza daqui. Vai ficar em outro lugar. E para ele sobra outra coisa. O quê? Sobre ele mesmo sobra o seguinte: eu vou ao Carmelo para orar. Um vai comemorar, o outro vai orar. Para Acabe, ele designa para Acabe, Elias designa a comemoração. Mas para ele mesmo, ele designa a oração. Agora a pergunta é: por que Elias pega a designação mais fácil e dá para Acabe, que é para comemorar, e fica com a mais difícil, que é para ele orar? Por que Elias chama para si a responsabilidade de orar, enquanto ele libera o outro para comemorar? Pergunta para mim por quê. Pergunta direito, senão eu não respondo. É que Elias sabia de algo que você precisa saber nessa noite. Aqueles que não ouviram nada da parte de Deus jamais terão o mesmo encargo espiritual daqueles que ouviram. Entendeu? Não dá para ficar junto. Por isso que muitas das vezes o comprometimento com a obra de quem sabe o que Deus está fazendo e o que Ele está fazendo em Deus também, muitas das vezes é incompreendido por aqueles que não ouviram nada. Nossa, mas você não está fazendo demais? Nossa, mas você não está muito envolvido? Nossa, mas é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é de manhã, é de tarde, de noite. Agora ainda vão ficar 4 dias orando 24 horas. Vocês não acham que tem muita coisa acontecendo por aí? Não ouviram nada. Porque quem ouviu, irmãos, quiçá, tomara que, oxalá, termine esse culto e tem uma fila de gente dizendo: eu quero o primeiro horário, da 1 às 2 é eu, das 2 às 3 sou eu, das 3 às 4, irmão, seria o sonho, porque daí o povo quer orar, porque ouviu e está sabendo. Obrigado pelos 2 amém, eu acho que não vai ter fila. Opa, está aumentando a fila. Nós vamos estar na fila, né, Gabriel? Amém. Não adianta você tentar comprometer alguém pela persuasão. Não adianta você tentar comprometer alguém pela sua liderança e dizer assim: não, você tem que estar, você tem que vir. É um projeto do céu. Ei, ele não sabe nada do projeto do céu, ele não ouviu. Ele não sabe nada do projeto do céu, porque ele não ouviu nada ainda da parte de Deus. Portanto, não adiantava Elias dizer para Acabe: você não vai comemorar sozinho. Primeiro você vai subir comigo no Carmelo e nós vamos orar junto, e depois nós vamos juntos comemorar. Não adiantava. Acabe não havia escutado. Escuta uma coisa. Entenda que quando a chuva chega, muitos são abençoados. Ou todos são abençoados. Mas na hora de gerar a chuva, somente os que ouviram de Deus é que vão ter fé no coração para poder ver nos pequenos sinais a manifestação de Deus. Tem momentos que são cruciais na vida do crente, em que algumas pessoas não podem estar do seu lado para não atrapalhar você. Nossa, agora só estou esperando o pastor chegar de Israel para falar para ele porque que esse pregadorzinho falou. Está batendo na gente. Vou repetir inclusive para tu. Vou repetir. Tem momentos na sua vida que tem pessoas que não podem estar ao seu lado para não atrapalharem você. Se não dá para dar aleluia e nem amém, pode ser amém, viu, irmão? Não tem problema não. Prova isso para mim, provo. João capítulo 4. Quando Jesus foi evangelizar a mulher samaritana, os discípulos não estavam prontos para aquele momento. Gente, não era qualquer um, eram os discípulos, e eles não estavam prontos para aquele momento. E sabe o que Jesus fez? Mandou eles comprar pão. Vamos para a padaria. Não está na Bíblia, tá? João capítulo 4, versículo 7 e 8. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmão, pensa comigo uma coisa. Por que Jesus ia mandar um exército na padaria para comprar pão? Precisa de 12 homens para comprar pão? Olha, o máximo que às vezes eu vou é quando eu levo alguém comigo, eu levo a Rebeca, que ela está lá em casa, daí vamos que eu vou comprar pão, daí é só 2 pelo menos, ou quase um inteiro, né? Porque um é pequeno e o outro é menor, mas não é 12 pessoas para ir comprar pão. O cara manda 12 pessoas na padaria, para quê? Porque era uma forma de não ter os discípulos por perto na hora que ele ia realizar um grande milagre e que eles não poderiam estar ali. Entendeu? Por quê? Samaritana, é mulher, pecadora, a gente nem queria vir por esse caminho, o Senhor é que resolveu fazer um trajeto muito maior para passar por aqui, não sei para quê. Aí Jesus pensou, vão me atrapalhar, vão mandar comprar pão, vai para a padaria. Olha para o outro lado e diga para ele assim, vai para a padaria? Ele ficou com uma cara assim, que ficou incomodado. Vai para a padaria, Gabriel. Irmão, quem não está fechado com você, na hora do milagre, manda ele comprar pão. Dá dinheiro para ele, inclusive. Dá dinheiro para ele, manda, vai comprar pão. Tem gente que não pode estar com você na hora do milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você não sair dizendo aqui que eu disse coisa que eu não falei. Não abra mão dessa pessoa, lógico. Mas entenda que naquele momento específico de um milagre, ele não pode estar com você. Então dá dinheiro para ele, manda ele para a padaria. Não abra mão de ninguém, mas ore para que ele também possa ouvir aquilo que você ouviu. Ou você acha que todo mundo que está andando com você ouviu exatamente aquilo que você ouviu? Se ele ainda não ouviu o ruído da chuva, ele nunca vai entender o tamanho da sua empolgação por ter enxergado uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Simples. Quero perguntar para você nessa noite, quantos aqui têm ouvido o ruído de grande chuva nesses dias? Aleluia. Esse é o primeiro sinal que eu falei, o sinal da audição. Agora nós vamos para o segundo sinal. O sinal dos céus abertos. Agora é aquela nossa que nós combinamos, sabe, Gabriel? Que nós estamos pregando junto, irmão. A gente fez uma combinação, viu? Sinal dos céus abertos. O texto diz que Elias foi orar. Elias foi fazer o quê? Elias foi fazer o quê? Diga para o irmão, quando você ouvir, vai orar. Repita, quando você ouvir, vai orar. E pelo que Elias estava orando? Irmãos, tem gente que fala, Elias orou para chover. Não. Elias não orou para chover. Elias orou para que os céus se abrissem de novo. E aí sim, derramasse chuva. É diferente. A oração por uma chuva não era como se fosse a oração por um evento, mas era a oração para que os céus fossem abertos, porque assim sendo, iria resolver o problema do tempo de sequidão daquela nação. Israel estava tão seco que uma chuva só não iria resolver o problema. Era preciso céus abertos. Você nunca viu aquela pessoa que diz, nossa, tanto tempo sem chover em Goiânia, aí dessa chuvinha aí ficou pior, ficou mais quente ainda. Pois é, porque uma chuva só não resolve. Uma chuva só não resolve, tem que ter céu aberto. E o que resolve às vezes também, irmão, não é só uma oração. Vamos orar, não, às vezes não é só uma oração. Às vezes não é ouvir só uma mensagem. Mas o que resolve às vezes é um desatar contínuo das janelas dos céus para chover sobre você. Por exemplo, se uma pessoa está com um problema financeiro aí de 2 a 3 anos, não vai pensar você que é um aumento salarial que vai resolver o problema dela o mês que vem. Não vai resolver, a vida dela está toda enrolada, está embananada. Agora, se tiver um desatar contínuo de provisão da parte de Deus, aí o negócio acontece. Quem está entendendo diz amém. Tem muita coisa para resolver. Então você precisa que a chuva volte a fazer parte do seu cotidiano. É dia a dia chovendo. E que chova sempre que houver necessidade, não apenas uma vez. Sabe? Chove hoje. Daqui uma semana chove de novo. Daqui um mês chove novamente. E aí você começa a perceber que a sua terra, a chuva já não é mais uma coisa pontual, mas as chuvas simplesmente voltaram a acontecer na sua história e você passa a testemunhar. Os céus se abriram sobre mim. Aleluia! Os céus precisam voltar a dar chuva nas estações apropriadas.
E deixa eu dizer para você, não precisa fazer como uma ex-presidente que tinha no Brasil, que queria engarrafar o vento. Você não precisa querer engarrafar a chuva. Sabe por quê? Porque amanhã vai chover de novo. É simples. Aleluia. Você não precisa registrar um momento na tentativa de eternizá-lo, pensando que ele não vai mais acontecer. Vai chover novamente, e esse momento vai se repetir na sua história. Está aberta a temporada de chuva sobre a sua vida. Você não precisa registrar o mover de um culto. Sabe, nossa, eu vou registrar porque vai que não acontece mais. Ei, irmão, não precisa. Porque não é só uma chuva, é céus abertos de novo. Toda semana vai chover em nosso meio. Olha para a pessoa do lado e diga para ele: eu declaro sobre você que os céus estão abertos e vai chover continuamente. Diz aleluia só quem crê. Aleluia. O sinal dos céus abertos foi uma resposta às orações de Elias. E por que Elias tinha esse encargo tão grande para orar por chuva? Primeiro, porque ele já ouvia no seu espírito, já tinha escutado no seu espírito que iria chover. Mas houve um outro motivo pelo qual Elias foi tomado de tamanho encargo pela oração. E eu quero explicar para você. Elias tinha voltado recentemente para Israel, no contexto. E sabemos que a seca foi pontual, ou seja, a seca foi sobre a nação de Israel, porque a nação de Israel havia se afastado de Deus. E nesse período Elias estava em Sarepta, que ficava em Sidom. E é claro que as cidades vizinhas também estavam sendo acometidas por aquele problema atual, que era a seca, que estava trazendo consequências por Israel e todos os seus arredores. E o fato é que Elias esteve um tempo fora da cidade, e agora quando ele volta a Samaria, ele já de cara confronta os profetas de Baal, confronta os profetas de Azera, dá aquela loucura toda que está acontecendo lá. Ele vence o duelo, desce o Carmelo, mata os profetas lá no ribeiro de Quisson. Diga, ribeiro de Quisson. Diga mais uma vez, ribeiro de Quisson. Agora imagina você, meu irmão, o choque de Elias, quando ele desce do Carmelo e ele encontra o ribeiro de Quisson seco. Ué, mas qual é que é? Um ribeirinho seco e tal? Pois é, mas é que tem história desse ribeiro na Bíblia. Ele ficou chocado, sabe por quê? Porque ele conhecia o cântico da juíza Débora, lá em Juízes 5, quando ela disse que o ribeiro de Quisson havia arrastado o exército de Sísera e o exército de Rabim. Um ribeiro inteiro arrastou 2 exércitos. E agora ele chega lá e o ribeiro está seco. Irmão, quando você tem uma referência de tempos bons, o choque é muito maior quando você vê algo destruído. Nossa, essa terra era tão abençoada e de repente a terra está seca. Nossa, esse lugar era tão cheio de vida e de repente agora está seco. Nossa, esse irmão, ele era uma bênção, era usado pelo Senhor, era um profeta de Deus e agora está seco. O choque é muito maior. Mas a minha pergunta nessa noite, para dar um choque em você também é: como que, tendo os 2 quadros na mente, nós não conseguimos nos sensibilizar para orar em saber como era e saber como está? Está vendo por que nós temos necessidade de orar? Está vendo por que crente tem que orar? Me assusta como que pessoas têm os 2 quadros na sua vida, sabe como foi e sabe como está agora, e ainda assim não se sensibiliza a se derramar por aquela situação, para que ela volte, para que ela mude. Você tem uma memória agora de um ribeiro que arrastou exércitos inteiros, e agora você vê o ribeiro seco. E por que você não subiu o Carmelo ainda para orar, para mudar essa situação? Se você já viu, conhece ou conheceu pessoas que antes eram tochas vivas na mão de Deus e agora estão secos, pessoas que já arrastaram multidões, ministérios que já arrastaram multidões, deixa eu dizer para você, comece a orar para que as coisas voltem a ser como eram.
Vou repetir para ver se você diz um amém mais empolgado. Comece a orar para as coisas voltar a ser como eram. Se você já viu no passado a sua família servindo ao Senhor e hoje você está vendo todo mundo disperso, frio, indiferente, comece a orar. Se você já viu uma liderança ativa, motivada, arrastando multidões e hoje está seca, está desanimada, comece a orar. Por quê? Porque no momento em que você começar a orar, os céus se abrirão novamente e a chuva vai voltar a acontecer. Está na menorzinha aquela? Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Só quem sabe quem é das velhas aí, né? Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E neste temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Por quê? É a promessa de Deus. Repita a promessa. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. Já começa a acontecer. Chuva, fogo, chuva e fogo de Deus. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Vai chover de novo nessa terra. Aleluia. Prepara o seu coração, porque não será apenas uma chuva que virá, mas é os céus que estão abertos novamente. E se não chovia há muito tempo, vai voltar a chover continuamente na sua vida. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: o ciclo das chuvas está começando na sua vida. Aleluia! Deus não quer apenas enviar uma cura sobre o seu corpo. Ele quer que você viva com saúde. Entendeu, Andréa? O ciclo das chuvas só está começando na sua vida. Deus não quer dar apenas um final de semana feliz para a sua família. Ele quer que você tenha uma família que vive numa paz contínua. O ciclo das chuvas está só começando na sua vida. Deus não quer apenas te ajudar a pagar as dívidas. Ele quer que você entre num ciclo de prosperidade contínua. O ciclo das chuvas está apenas começando na sua vida. Oh, irmão, eu estou empolgado demais. E empolgado numa situação como essa é alguém cheio do Espírito Santo. Ah, diga para o irmão do lado: você não sabe o que vai acontecer hoje aqui ainda. Primeiro sinal é o sinal da audição. O segundo sinal é o sinal dos céus abertos. Mas o terceiro sinal, irmão, o terceiro sinal é poderoso. É o sinal da banda do mar. Antônio, nunca ouvi isso. Vai ouvir hoje. No versículo 43, ele disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar.
Observe que Elias diz para o rapaz: olhe para a banda do mar. Ou seja, não olhe para qualquer lado. Não te distraia. Não perca o foco. Olha para a banda do mar. E essa é uma das razões porque Elias estava tão empolgado. Porque o sinal que ele viu apareceu da banda do mar. E por que um sinal que vem da banda do mar é tão importante? Elias não era meteorologista, mas ele sabia que da banda do mar é que nascem as grandes tempestades. E se essa pequena nuvem estivesse em qualquer outra direção, em qualquer outro lugar, talvez não fizesse tanto sentido. Mas vindo do nascedouro das grandezas, a sua pequenez, o tamanho da mão de um homem, é só um detalhe. Nessa noite quero dizer para você que você precisa aprender a andar com gente que é da banda do mar. Você precisa começar a aprender a andar com gente que anda, sabe, é daqueles lá de onde nascem as grandezas. Gente que pode até ser pequeno hoje, mas vai ser muito grande, irmão. E se você nasceu de novo, você nasceu das grandezas do Pai, você vem da banda do mar. Pergunta para o irmão do seu lado: você veio da banda do mar? Hoje pode ser uma pequena nuvem, mas dentro de você tem o potencial de uma enorme tempestade. Hoje de manhã eu conversava com minha irmã e ela dizia: meu Deus, pastor, o senhor tem 50 anos mesmo? Eu disse: tenho. Mas o senhor parece um menino. Eu disse: e é verdade. Sabe por quê, irmão? A empolgação do Cristo em mim faz eu rejuvenescer dia após dia. Eu só não tenho cabelo para bater igual o Caio aqui, né, e tal, mas nós dança e a gente agita igual. Mas é que eu sou mais quietinho. Eu já vi Jesus mexer com quietinho. Você é da banda do mar? Tem gente que você olha para ela hoje e talvez você não vê muita coisa. Mas a pergunta a fazer é: você é da banda do mar? Você nasceu de onde vêm as grandezas? Então, querido, o seu tamanho hoje até pode não dizer nada, pode até não ser aquelas coisas tudo, mas a sua origem, ela diz de onde você vem. Coisas pequenas estão ligadas a grandes fontes. E são as coisas mais importantes na sua vida, são aquelas que vêm das grandezas do mar. Não é aquilo que aparenta ser hoje. O que importa é de onde veio. E o que vai vir sobre a sua vida vai vir das bandas do mar, de onde nascem as tempestades. Quando o moço chegou, depois de 6 mensagens desanimadoras, Elias perguntou novamente: vês alguma coisa? Está se levantando uma pequena nuvem. Qual é a dimensão da nuvem? Do tamanho da mão de um homem. E vem de onde? Da banda do mar. Quando Elias ouviu que era uma pequena nuvem, podia até não significar nada. Mas quando o moço disse que era da banda do mar, ele já mandou um recado para Acabe. E ele disse: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te detenha. Em outras palavras, sobe no teu carro e corre para casa para que a chuva não te impeça. Agora você pode pensar: mas ele vai se contradizer agora na palavra, porque ele está dizendo para cair chuva, molhar e aquela coisa toda, e agora ele está dizendo que a chuva pode atrapalhar? Pois é. Deixa eu perguntar: quem aqui de alguma maneira já foi impedido de chegar em algum lugar por causa de uma grande chuva? Já teve alguma situação assim? Teve. Quem que já não conseguiu chegar em algum compromisso por causa da chuva, ficou preso no engarrafamento, no trânsito, em casa, não conseguiu nem sair? Alguém? Terça-feira passada na Macares, por exemplo, 70% dos alunos ficaram presos em algum lugar por conta da chuva, né? Porque era muita água mesmo, né? Então ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. Quando a chuva vier, você precisa estar correndo para não ser impedido. Porque Acabe estava de carro, Elias estava a pé, e Elias chegou junto com Acabe. Elias era bom na perna, Elias era bom de corrida. Olha para o irmão do lado e diga para ele: quando a chuva vier, corre para não ser impedido. Antônio, mas a chuva não é boa? É boa, mas impede. A chuva faz os campos florescerem, sim. Pensa eu numa felicidade, eu moro do lado do Parque Flamboyant e aquele negócio parece ouro, porque fica tudo seco. Eu fico pensando: Jesus, isso aí já morreu tudo.
Uma chuva que dá, fica verde em minutos. É uma coisa mais linda do mundo. Eu fico pensando, Jesus, é tu que faz um negócio desse, só pode. A chuva enche os reservatórios? Sim, mas impede. A chuva vem do céu? Vem. Mas você não pode deixar que a chuva te impeça. Não entendi. Tudo que vem do céu sobre a sua vida é bênção. Amém? Vou repetir. Tudo que vem do céu sobre a sua vida é bênção. Toda bênção é Deus quem envia, ok? Mas é possível o céu mandar uma bênção em resposta à sua oração. E quando essa resposta que você tanto orou chega na sua vida, ela se torna um impedimento. Diga, uau! Você não tinha pensado nisso. Você orou tanto por aquela bênção, orou, pediu, os céus responderam através do Senhor, a bênção chegou e agora está impedindo você. Que louco isso. Tinha um amigo uma vez que ele orou desesperado. Eu pastoreava ele lá em Santa Catarina, ele disse assim, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho. E ele deu as características do trabalho que ele precisava, nós oramos e o Senhor respondeu. O irmão ficou 60 dias sem aparecer na igreja, pastora. 2 ceias eu não vi ele. E um dia liguei para ele. Meu irmão, faz 2 ceias que eu não vejo você. Está acontecendo alguma coisa? Pastor, o senhor nem sabe. O que é? Sabe aquele emprego que o senhor orou por mim? Sei, Deus me deu. Amém, irmão, aleluia. Pastor, é tão benção aquele emprego, que eu não tenho tempo nem de ir na igreja. Pastor, o senhor está aí ainda? Porque eu fiquei mudo. Eu não imaginava que eu ia ouvir uma resposta dessa. Sabe aquele emprego que o senhor orou? Deus me deu. Mas eu trabalho tanto que eu não consigo ir na igreja. Sabe o que aconteceu? A chuva impediu. Existem pessoas impedidas por aquilo que pediram, porque não souberam lidar com a bênção quando receberam. Tem pessoas que eram tão consagradas ao Senhor, dedicadas à obra, tinham um orçamento financeiro limitado, mas eram fiéis. De repente o Senhor envia a chuva, prospera aquela coisa toda. Sabe o que acontece? Se torna impedido pela chuva. Pessoas que eram líderes frutíferos na casa de Deus, uns que desejavam casar, ter filhos. De repente a chuva começou, veio o casamento, veio os filhos, veio a casa. E o que era para ser bênção, se tornou um impedimento para servir ao Senhor. Hoje estão paralisados na obra. Sabe qual é o segredo que você precisa aprender hoje? Que quando chover, você tem que correr. Quando chover, você tem que correr. Se chover prosperidade, corre da avareza. Se chover afeto, corre da idolatria do casamento. Se chover crescimento ministerial, corre da vaidade. Se chover um casamento abençoado, corra para que esse bom casamento não roube você da igreja. Se chover no seu negócio, corra para que o seu crescimento profissional não impeça você de servir ao Senhor. Corra com a chuva. Corra com a chuva. 1 Reis 18 nos explica por que o céu se abriu. Mas talvez agora você fique se perguntando, mas por que o céu havia fechado? Porque o Senhor mandava a chuva. E o povo começou a dizer que quem mandava a chuva era outro. O povo começou a dizer que o Deus das chuvas era Baal. Baal mandava a chuva. Então Deus fechou os céus até que o povo reconhecesse que somente Deus é quem pode mandar bênçãos do céu. Deus não quer tirar nada de ninguém. Ele quer tão somente que você reconheça que Ele é o dono de tudo. O Senhor não vai tirar as bênçãos que Ele já te deu. O que Ele quer é que você reconheça que as bênçãos que Ele te deu é para que você possa glorificar ao nome dEle. Dar glória devida ao nome dEle e somente a Ele. Deus quer ser reconhecido como o Deus da chuva na sua vida. Por isso que quando o povo atribuía a Baal, furtando a honra do Senhor, os céus se fecharam. Você quer céus abertos sobre a sua vida? Vou repetir a pergunta porque só 8 mãos levantaram. Você quer céus abertos sobre a sua vida? Então reconheça que toda a chuva de bênçãos vem do Senhor. Jamais se permita ser impedido
por algo que Deus mesmo enviou para ser o seu bem. Deus enviou para seu bem e você foi impedido.